Semana passada, só para lembrar com vocês, semana passada a gente viu sobre movimento circular, né? E a gente tem que trabalhar ainda, né, sobre o movimento circular. E na aula de hoje a gente vai falar sobre transmissão de movimento circular uniforme, de MCU. Vou colocar aqui certinho, bonitinho para vocês aqui, para não ter muito problema. Então, por favor, faça anotação que hoje a gente vai falar sobre transmissão de MCU, tá? Ô, Luísa, eu posso mandar depois sim, sem nenhum problema, tá? Só que hoje aqui eu quero realmente escrever, eu quero que vocês me acompanhem juntos aqui, tá? Mas eu posso mandar sim, sem nenhum problema, a respeito de movimento circular uniforme depois também, tá? Então, de qualquer forma, gente, então hoje vamos falar aqui sobre a transmissão de movimento circular uniforme, certo? Existem dois tipos de transmissões. O primeiro tipo de transmissão é chamado de transmissão axial e o segundo tipo é chamado de transmissão periférica. Mas o que é a transmissão que eu estou falando, né? Todo começo de ano, transmissão não, né? Transmissão, né? Ficou faltando um S ali, ó. Transmissão, né? Transmissão de movimento circular uniforme. O que acontece aqui? Todo começo de ano eu pergunto na sala de aula se tem pessoas que sabem andar de bicicleta. E a gente não é difícil de encontrar hoje, né? Até por conta de como nossa vida atualmente né? Dos perigos que se tem, as pessoas morando apenas aí em apartamentos, enfim, às vezes não teve oportunidade daquilo. E mesmo algumas pessoas que sabem andar de bicicleta, às vezes não sabem a diferença entre coroa e catraca, por exemplo, de uma bicicleta, né? Também não é problema, mas isso vai trazer um certo tipo de dificuldade para ela compreender melhor aqui a minha matéria, né? Já que aqui eu trabalho com o movimento curvilíneo e vou trabalhar com essas relações com vocês. O primeiro tipo de transmissão que nós vamos ver aqui hoje, gente, é a chamada transmissão periférica, tá? Presta atenção. Vamos colocar aqui, por favor, escrevam aí também, tá? O primeiro tipo de transmissão hoje é chamado de transmissão periférica. Transmissão periférica. O que eu quero mostrar para vocês? Periférica. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente está andando de uma bicicleta, a gente gira um pedalzinho ali que está ligado à chamada coroa. A coroa é aonde o pedal está ligado. E lá na roda de trás da bicicleta, nós temos lá no meio dela a chamada catraca. Então, nós temos coroa e catraca, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, vou desenhar a coroa e a catraca. Eu tenho a coroa e eu tenho aqui, ó, a catraca, certo? Entre as duas, o que você pode observar? Nós temos uma corrente. E essa corrente, ela está ligando aí a coroa à catraca, né? Então, tá aqui, ó, a minha corrente de azul, né? E essa corrente, ela está fazendo a ligação entre a coroa e a catraca, né? Isso aí é um exemplo de transmissão que nós chamamos de transmissão periférica. E tem uma coisa que é muito importante aí que vocês têm que perceber é o seguinte: a grande maioria, praticamente 99,99% das bicicletas, a coroa e a catraca são rodas dentadas. E a corrente tem alguns gominhos, né, onde ela vai passando nesses dentes. O que acontece? Essa corrente que está aí entre a coroa e a catraca, ela não desliza. Não temos deslizamento da corrente. Então, o que é importante você perceber aqui, ó? A coroa, ela tem um raio, que eu vou chamar aqui de R1, e a catraca tem outro raio, que eu vou chamar de R2. O que vocês têm que perceber aqui que é muito importante? Deixa eu pegar aqui de uma outra cor. Deixa eu pegar aqui de verde. Que à medida que uma gira, a outra também vai girando. Só que aqui nós temos um detalhe de extrema importância. Se essa maior aqui gira com velocidade V1, né? Se essa aqui está girando no sentido anti-horário, a 2 também vai girar no sentido também anti-horário. A Luísa está me perguntando, coroa é o círculo maior, catraca é o menor? Sim. Ô, Luísa,
A coroa é onde está o pedal da bicicleta, certo? E a catraca está lá na roda, lá atrás. Isso é um tipo de transmissão que é chamado de periférica, tá? Então, à medida que a primeira ela começa a girar, a segunda automaticamente ela vai girando, né? Também no sentido ali, ó, anti-horário. E o que é importante vocês perceberem aí nessa relação? Que automaticamente, quando uma gira, a outra gira. Só que quando uma dessa grande dá uma volta, a pequena com certeza já deu mais de uma volta, porque ela é menor. Quanto menor for o valor do raio, né, mais voltas ela vai dar nesse tipo de transmissão. Então eu vou colocar aqui, ó, presta atenção, para esse tipo de transmissão, tá? Quanto menor for o valor do raio, mais voltas ela vai executar. Então, das duas aí, aquela que tiver menor raio, ela vai executar mais voltas. Acho que é uma coisa até fácil de você perceber, né? Então, esse tipo de transmissão aí, como eu disse para vocês, é uma transmissão chamada de transmissão periférica. Elas estão ligadas através de uma correia ou ligadas através de uma corrente. E quanto menor for o valor do raio, maior é o número de voltas. Como a corrente não sofre deslizamento, presta atenção, hein? Como a corrente não sofre deslizamento, certo? Eu posso afirmar que V1 e V2 são iguais. Então, vou colocar isso aí para vocês, ó. O valor de V1 é igual ao valor de V2. Lembrando que V1 e V2 são as velocidades dos extremos de cada roda. O que é inversamente proporcional, Luísa, é o raio com o número de voltas, tá? Aquela que tem menor raio tem maior número de voltas. Mas a velocidade linear das duas, Luísa, a velocidade linear das duas são as mesmas, né? A velocidade linear dos pontos extremos delas são os mesmos. Na aula da semana passada, eu mostrei para vocês essa relação que eu vou colocar de vermelho aqui embaixo, ó, que o valor de V é igual ao valor de ômega vezes o valor do raio. Ou seja, nós temos uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Então, quando essa relação ela acontece aí de fato, ó, entre a velocidade linear e angular de fato acontece, o que nós podemos ter? Eu posso substituir lá, então, no lugar de V1 e de V2, eu posso substituir a seguinte relação, ó, vai ficar assim, ó. Ômega 1 vezes o valor do raio 1 é igual ao valor de ômega 2 vezes o valor do raio 2. Agora, olha o que eu quero que vocês observem. Nós temos velocidade angular da primeira, raio da primeira. Velocidade angular da segunda, raio da segunda. Né? Como aquela que tem menor raio, ela executa mais voltas, significa dizer que ela vai ter maior velocidade angular, porque ela vai girar mais vezes e vai gastar menos o mesmo tempo. Ô, Luísa, não. As velocidades estão no mesmo sentido, tá? Uma está para baixo, uma está para cima, mas é porque eu escolhi um ponto específico ali da roda. Mas todas as duas estão girando no sentido anti-horário. Tá vendo? O V1 está girando no sentido anti-horário, assim como o V2 também está girando no sentido anti-horário. Tá? Então, as duas são iguais, né? V1 é igual a V2. O que vai ser o contrário, Luísa, é o que eu vou falar agora. Ó, olha lá. Aquela que tem menor raio, ela vai ter maior velocidade angular. Vou colocar lá de verde para vocês, ó. Aquela que tem menor raio tem maior velocidade angular, porque ela gira mais voltas. Outra relação que nós vimos na semana passada é que a velocidade angular, vou colocar lá embaixo de vermelho também, é que a velocidade angular tem essa equação aqui, ó, 2π vezes o valor da frequência. 2π vezes o valor da frequência. Então, uma nova relaçãozinha, ó. A velocidade angular é igual a 2π vezes o valor da frequência. Então, se eu tenho essa equaçãozinha aí também,
eu posso substituir ela lá no ômega 1 e no lugar do ômega 2. O que eu quero que vocês percebam? Como eu tenho o número 2π dos dois lados da igualdade, eu nem vou colocar ele, porque ele vai acabar cancelando. Então, aquela equação lá que está de azul, ela pode ficar da seguinte forma. Ó. A frequência da primeira vezes o valor do raio da primeira é igual ao valor da frequência da segunda vezes o valor do raio da segunda. Ou seja, o que eu posso perceber aí também nessa relação? Aquela que tem menor raio, ela vai girar mais vezes, ela vai dar mais voltas. Então, se ela executa mais voltas, significa dizer que a frequência dela é maior. Então, maior vai ser o valor da frequência. Olha as relações que eu estou colocando para vocês. Mateus, Mateus o que aí? Deixa eu ver aqui, o Mateus Vinícius. Realmente, né, é muita fórmula. Eu já tinha mandado para vocês na semana passada e vou reenviar para vocês, principalmente para aquele que não pegou, um formulário. Esse formulário que eu estou mandando aí agora no bate-papo, se alguém não conseguir pegar, depois pega comigo, por favor. O que é importante? Eu tenho nele todas as equações de física do ensino médio. É um formulário que eu peguei do professor Panosso. Gente, tem todas as equações. Agora, Matheus, realmente, viu? Você mesmo está vendo aí, não é uma coisa que eu estou aqui fazendo de forma proposital, colocando equações a mais, né? Essa quantidade de equações, ela existe. Então, por isso que eu falo que é um problema muito grande para o aluno na hora do vestibular. Porque lá no momento do vestibular, ele tem que lembrar não é somente as equações de física, as de matemática, de química, lembrar as teorias das outras matérias, né? Tem outros conteúdos, igual você está colocando aí, e sem contar ainda outra coisa. Naquele dia do vestibular, você tem que estar bem, fisicamente falando. Porque já pensou se naquele dia você estiver com dor de cabeça, estiver passando mal. Então, gente, até fica pensando nisso, tá? Quando for fazer vestibular lá ano que vem, próximo dos dias vestibulares, você tem que começar a dormir bem. Você tem que começar a se alimentar tranquilo ali, de forma leve, para não chegar lá no dia do vestibular e te atrapalhar também. Então, é uma série de fatores que pode contribuir, né, para dificultar todo o problema que você tem, né? Mas tem assuntos mais... Luísa, é claro que tem. Mas mesmo você observando que tem assuntos mais recorrentes, né? Sempre... Vou te falar o que acontece, Luísa. Chega próximo aos vestibulares, a própria nossa escola ela faz os aulões aí, né? Só que o que acontece? Por mais que eu tenha ali, né, noção que sempre cai o tal conteúdo com maior frequência, pode acontecer o que aconteceu no Enem agora na última vez. Eletrostática, por exemplo, não é um conteúdo que costumava cair no Enem. Eletrodinâmica caía demais. Aí, esse ano, o que aconteceu? Eletrostática caiu e eletrodinâmica não caiu da quantidade que caía. Então, eu não tenho uma bola de cristal aqui para saber o que cai. Eu posso te direcionar, isso é óbvio. Mas, infelizmente, gente, nós temos que lembrar todas as equações. E a quantidade é uma quantidade muito grande. Então, o que eu aconselho? Faz lá, né? Pega esse formulário que eu fiz e reescreva ele. Porque aí automaticamente você já vai estar reforçando cada equação que existe, né? Veja quais são as unidades de medida e vai trabalhar a maior quantidade de exercícios possíveis, porque eu acho que assim é a melhor maneira que você tem para trabalhar o assunto. Agora, presta atenção. Nós sabemos que a frequência e o período, eles são inversamente proporcionais. Então, nós temos uma outra equação, viu, Matheus? Vou colocar aqui, ó. A frequência é o inverso do período. Se a frequência ela é o inverso do período, então eu tenho aí mais uma formulazinha para todo mundo recordar, eu posso pegar essa relação e substituir no lugar da letra F. No lugar da letra F, eu vou colocar o inverso do período. Então, a equação pode assumir uma nova forma. Ela pode assumir essa forma. Ó. Raio 1 sobre período 1 é igual ao raio 2 sobre o período 2. Então, o que vocês podem observar com todas essas relações que eu coloquei? Aquela roda que tem menor raio, ela vai gastar pouco tempo para dar uma volta. Então, o período dela, vou colocar lá em cima antes de atender no bate-papo, aquela roda... Opa, perdão que o meu
esqueminha que saiu aí. Aquela roda que tem maior frequência, ela vai ter menor período, ou seja, ela vai gastar menos tempo para dar uma volta por completo, né? Sim, a Luísa está falando que F é igual a 1 sobre período, também aparece em ondulatório, aparece mesmo, tá, Luísa? Inclusive, os conceitos são os mesmos, o que difere é uma única coisa. Aqui eu estou falando de voltas, e lá em ondulatório eu estou falando de ondas. Aqui, Luísa, período é o tempo para dar uma volta completa. Lá em ondas, é o tempo para executar uma onda completa. Aqui, frequência é o número de voltas que são executadas em um certo tempo. Lá, frequência é o número de ondas que são executadas dentro de um certo tempo. Então, galera, eu acabei de passar aí para vocês todas as características que eu tenho quando eu tenho uma transmissão que é dita periférica. Só que deixa eu lembrar vocês uma coisa. Existe uma transmissão periférica também, que eu não desenhei aí, que é quando eu tenho roda dentada, uma grudada na outra, né? Lado a lado. Deixa eu fazer um pequeno desenho disso, só para vocês terem ideia. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu fazer um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui para puxar outra bolinha dessa ali. Deixa eu ver se eu vou ter condição disso. Ctrl C, Ctrl V. Não, não foi. Vou ter que desenhar mesmo. Vou colocar aqui do lado, ó, nesse quadro ao lado, uma roda dentada. Nem virou a bolinha ali. Deixa eu fazer ela melhor aqui. Porque quando o programa ali ele reconhece o objeto, ele faz ela lá. Ó, reconheceu. E vou colocar aqui, ó, os dentes. Então, olha aqui, ó, isso aqui seria uma roda dentada, né? Ela tem esses dentezinhos aí. Aí o que acontece? Outro tipo de transmissão periférica é eu pegar uma roda dentada e colocar junto da outra. Então, por exemplo, vou colocar uma roda dentada aqui, ó, uma outra pequenininha, ó. Virou aqui outra circunferência e ela tem os seus dentes também, né? Então, quando eu tenho aqui duas rodas dentadas, uma do lado da outra, isso também é uma transmissão periférica, uma roda dentada com a outra, ou seja, a velocidade que eu tenho aí, no caso, linear de uma, é igual à velocidade linear da outra, né? Então, isso aí é muito importante, vocês lembrarem todas essas características aí, né, que nós temos. Então, todas essas características aí são as características que nós temos, né, de fato, para a transmissão que é dita transmissão, né, periférica, né? E aí, para vocês perceberem e ficar mais fácil e mais tranquilo, eu vou fazer um exemplo dessa parte com vocês, para vocês perceberem também que isso aí também não é um bicho de sete cabeças, né? Dá trabalho? Dá, com certeza, mas a gente não é também uma coisa impossível. Por que tem livro que fala velocidade tangencial e não escalar? Luísa, isso é de autor para autor. E vou te falar ainda três formas, tá? O mesmo livro ele pode falar velocidade tangencial, velocidade escalar e velocidade linear. Aí o que é o problema geralmente desse tipo de coisa, Luísa? Você que vai ter que fazer a interpretação daquela palavra e perceber que ela significa a mesma coisa. E outra coisa ainda, Luísa, em certos conteúdos, pode acontecer de todas as palavras que eu, por exemplo, falar aqui para você, ainda não serem todas aquelas que podem ser cobradas, né? Todos nós temos que ter aí uma interpretação do texto para perceber isso melhor. Por exemplo, só para te dar uma ideia rapidinho, tá? Lá, quando vocês forem ver a ondulatória, a parte de acústica, tem uma parte que é chamada de interferência. Quando a interferência é chamada de destrutiva, alguns autores de livro falam que é uma interferência de um ponto mínimo. É uma interferência onde eu não escuto. É uma interferência de anulamento. E assim ele vai colocando outros nomes, sinônimos para aquilo. E infelizmente, tá, Luiz, isso acontece bastante, mais em alguns conteúdos, menos em outros, mas é uma coisa que a gente tem que ficar esperto com isso. Lembrar aí dos sinônimos daquelas palavras para que a gente possa trabalhar, né, da melhor forma possível cada caso, tá? Então, galera, por favor, só para eu saber aí, esse primeiro quadro que eu coloquei tudo aí, todo mundo já copiou? Se sim, me dá um ok no bate-papo. Se não, me fala a sua dúvida aí, né, para que eu possa continuar. Já, né? Então, eu vou escrever aqui do lado, ó,
nesse quadrinho ao lado, eu vou mostrar um exemplo para Professor, vocês. Pode falar, fica à vontade. mas assim, para fazer, no caso dessa roda dentada, eu teria que, a mesma, a outra, Fala de novo que eu não escutei, no finalzinho travou aí, perdão. é a mesma, as contas são iguais a dessa São primeira? iguaizinhas, são iguaizinhas. Sabe por quê, ô Eduardo? Porque elas estão ligadas pela periferia. É o primeiro tipo de transmissão que a gente está vendo. Roda dentada, né? Roda dentada ou por correia vai dar a mesma equação, tá? Então, só tomar cuidado com isso aí, mas as equações são as mesmas. Bom dia, Felipe. Você não tinha falado aí o bom dia, né? Bom dia para você também. Enfim, então, galera, vamos pegar aqui e mostrar um exercício. Vocês vão ver que essa parte aqui não é uma parte complicada. E eu vou passar um pequeno exercício para vocês aqui. Por favor, copiem ele junto comigo, tá? A Luísa está falando que não está entendendo a proporção ainda. Luísa, uma coisa bem simples aí, eu acho que isso aí é fácil de visualizar, né? Pensa uma coisa comigo. Das duas rodas aí, qual que gira mais? Aquela que gira mais é aquela que tem menor raio. Então, a que tem menor raio é aquela que vai dar mais voltas. E aquela que deu mais voltas significa dizer que ela foi mais frequente. Ou seja, quer dizer que o número de repetições aconteceu de forma maior do que na outra. E aquela que tem maior frequência, Luísa, sempre vai ter menor período, ou seja, ela gasta menos tempo para dar uma volta inteira. Então, a voltinha, né, aquela ali que tem menor tamanho, né, das duas rodinhas, a que tem menor tamanho, ela vai gastar menos tempo para dar uma volta, ela vai executar mais voltas do que a maior, então ela vai ter maior frequência, e tudo isso porque ela tem menor raio. E pelo fato dela ter maior frequência, ela vai ter maior velocidade angular. Então, essas proporções aí, ó, são importantes, né, para você lembrar, tá? Então, gente, eu vou passar aqui para o lado. Luiz, acho que vai ficar mais claro na hora que eu fizer, inclusive, o nosso exemplo aqui. Eu volto na proporção para você perceber isso melhor, tá? Vou escrever aqui nesse quadro ao lado um exemplo para a gente poder trabalhar. Por favor, copiem o exemplo aí junto comigo, tá? Olha lá o nosso exemplo. Duas polias A e B, duas polias A e B. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tá, Luísa, vai ficar tranquilo. Você vai perceber, Luísa, na hora que eu fizer esse exercício, eu acho que essa dúvida sua será sanada, tá? Deixa eu só terminar aqui de fazer ele, e aí você vai perceber essas proporções na hora do término do exercício em si, tá? Então aqui, galera, ó, duas polias A e B ligadas, duas polias A e B ligadas por uma correia, vamos colocar aí, ó, duas polias A e B ligadas por uma correia, certo? Tem 10 centímetros e 20 centímetros de raio. E 20 centímetros de raio. Aí o exercício, né, fala aqui que é respectivamente. Então, quer dizer que a do A é 10 e a do B é de 20, respectivamente. Aí o que acontece? O exercício fala o seguinte: a primeira, a primeira efetua, a primeira efetua 120 rotações por minuto. Calcule, aí vou pedir duas coisas aqui. Calcule. Letra a frequência da segunda, a frequência da segunda. E letra B, o exercício vai pedir aqui para a gente, vou colocar aqui, a velocidade linear dos pontos da correia. A velocidade, opa, a velocidade linear ou escalar ou tangencial, viu, Luísa? Dos pontos da correia, dos pontos da correia. Então, por favor,
copiem esse exercício para a gente poder resolvê-los juntos aí, tá? Então, duas polias A e B estão ligadas por uma correia, né? Ligadas por uma correia tem 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 120 RPM. Calcule a frequência da segunda. Luísa, vou até chegar o quadro aqui um pouquinho para o lado, só de modo com que a gente consiga ver as proporções lá, ó, para ficar mais fácil. Luísa, me responda no bate-papo, por favor. Quantas vezes uma é maior que a outra? Quantas vezes uma é maior que a outra? Só para a gente ter uma ideia aí. Eu sei que você deve estar copiando aí, perdão, mas depois me responda aí. Quantas vezes o raio de uma é maior que o raio da outra? Ó, cuidado, quantas vezes o raio de uma é maior que o da outra, tá? Quantas vezes o raio de uma é maior que o raio da outra. Como a primeira tem 10 centímetros de raio e a segunda tem 20 centímetros, Luísa, ótimo. Beleza, né? Ó, perfeito. Duas vezes, isso aí mesmo, Eduardo. Valeu, Ana Gabriela também, né? Ó, se uma tem 20 centímetros e a outra tem 10, então uma é duas vezes maior que a outra. Eu vou anotar como informação de vermelho, eu vou colocar lá em cima do exercício, tá? O raio da A é 10 centímetros, o raio da B é 20 centímetros. Então, o que eu posso afirmar? Que o raio da B é duas vezes o raio da A. O que é interessante nesse exercício? É que dá para fazer o exercício de cabeça, desde que você lembre a proporção. De acordo com a proporção que eu coloquei lá de verde no quadro ao lado, aquela que tem menor raio tem maior frequência. Como aquela que tem menor raio tem maior frequência, se a primeira, que é a menor, gira 120 vezes por minuto, a segunda vai girar o dobro, porque ela é duas vezes menor. Então, aquela que tiver menor raio, ela vai girar mais vezes. E a proporção do raio vai ser a mesma proporção inversa da frequência. Quem tem menor raio vai girar mais vezes. Nesse exercício, ele falou para a gente ali, ó, que a frequência da primeira, que é a frequência da A, é de 120 rotações por minuto. E o exercício está pedindo aqui, ó, qual é o valor da frequência da B e qual é a velocidade escalar da A, que é a mesma da B. Então, olha as relações que nós temos, né? Em cima do exercício aí, galera, ó, eu coloquei todos os dados que o exercício forneceu e coloquei tudo aquilo que ele está nos pedindo. Então, vou reler o exercício com vocês mais uma vez. Duas polias A e B, ligadas por uma correia, têm 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira está efetuando 120 rotações por minuto. Calcule, aí letra A frequência da segunda, e letra B, ele quer a velocidade linear dos pontos da correia. Certo? Espero aí que todos já tenham copiado, tá? E aí eu vou começar a resolver ela com vocês. Eu vou pegar a canetinha de azul para resolver a letra A, tá? Gente, na letra A, olhando até o quadro que está ao lado, existe uma equação lá, ó, que me traz uma relação entre a frequência e o raio. Então, frequência da A, raio da A, é igual à frequência da B vezes o valor do raio da B. Deixa eu ir no bate-papo. Tem alguém lá? A Luísa está perguntando, você tirou aquilo de RB igual a 2RA porque o raio da B é maior que o raio da A? Sim, e ele é duas vezes maior, tá, Luísa? Então, um é 10, o outro é 20. Então, significa dizer que um raio é duas vezes maior do que o outro raio, né? Agora, olha que interessante. A frequência da A eu tenho, que é 120. O raio da A, o exercício me deu, que é 10. A frequência da B eu quero descobrir
E o valor do raio do B, gente, né, ele é 20. O que eu posso fazer ali agora? Eu posso simplificar, ó, um zero de um lado, um zero do outro, eu posso cancelar. Então, eu posso afirmar que a frequência da B é igual a 120 vezes 1 dá 120, dividido por 2. Então, a frequência da B, gente, olha aqui, é 60 RPM, certo? E um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O exercício não pediu a frequência numa certa unidade de medida. Então, eu deixei na unidade que eu queria. Mas só para lembrar, todas as vezes que eu quero passar de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Então, eu posso afirmar isso aqui para vocês, ó, que a frequência da B, que é 60 RPM, é a mesma coisa do que 1 Hertz. Porque de rotações por minuto para Hertz, a gente divide por 60. Então, lembrem disso. De RPM para Hertz, sempre a gente vai dividir por 60. Agora, no processo contrário, você multiplica por 60. Certinho? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na letra B, ele está pedindo a velocidade linear dos pontos da correia. Você pode fazer isso tanto para a roda A, para a polia A, assim como você pode fazer para B. É critério seu, você escolhe qual é aquela que você quer utilizar. Eu vou fazer para A, porque eu quero, tá? Então presta atenção. Vou colocar aqui, pegar de uma outra cor aqui, ó. Vamos lá. Letra B. A velocidade escalar do ponto A é igual à velocidade angular do ponto A vezes o valor do raio do ponto A. Certo? Deixa eu ver lá no bate-papo. Mas pode tirar os zeros igual você fez ali na letra A? Pode sim, Luísa. Eu estou mantendo a proporção. E, Luísa, só para te dar uma ideia aqui, rapidinho. Caso você tenha dúvidas se o processo matemático que eu fiz é válido ou não, faça normal sem cortar nada. Você vai ver que a resposta vai ser a mesma, tá? Eu simplesmente, é como se eu tivesse dividido por 10 de um lado e dividido por 10 do outro lado, tá? Então, eu posso fazer isso sim, tá? Sem nenhum problema. Agora, presta atenção. A velocidade linear do ponto A é igual à velocidade angular vezes o raio. Só que a velocidade angular, todo mundo tem que lembrar que ela é 2π vezes o valor da frequência da A vezes o valor do raio da A. Olha lá que eu só substituí no lugar do ômega, quem ele é válido, né? Inclusive, eu tinha até colocado aqui, ó. Ômega é igual a 2πf. Equações que vocês têm que lembrar, né? Agora, o que é importante você perceber aí nesse exercício? Eu vou considerar tudo no Sistema Internacional de Medidas, porque eu quero. Isso é o mesmo π, viu, Heloísa? A Luísa está perguntando se esse 2π é o π do radiano. Sim, você coloca 3,14, tá? 3,14. Aí, ô Heloísa, se você quiser arredondar o exercício, só para não ter problema, considera o π valendo 3, tá? Que não tem problema. Agora, presta atenção no detalhe. Eu vou considerar ele valendo 3, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes. Agora, gente, por favor, a frequência da A é de 120 rotações por minuto, né? Posso sim, Samuel. Isso aí é a coisa mais fácil que eu posso fazer por vocês, tá? Isso aí eu mando tranquilamente para vocês. E, Samuel, só para lembrar que eu gosto, tá? Uma indicação, eu acho que eu já fiz ela. Vou colocar aí no bate-papo, até para todo mundo pegar num outro momento. Deixa eu pegar aqui. Os Fundamentos da Física.blogspot.com. Eu coloquei aí no bate-papo, Samuel, um site que eu acho muito, mas muito bom. Por que eu gosto dele? Ele traz resumido o resumo de cada capítulo de física dos 3 anos de física. E em cada capítulo ele traz 10 exercícios e os 10 exercícios têm resolução passo a passo, bem certinho, bonitinho.
Eu não te aconselho, obviamente, estudar olhando resolução, mas tenta fazer os exercícios, não deu conta, procura olhar a resolução. Se ainda assim você não entendeu a resolução, me procura, tira dúvida comigo. Mas eu mando sim, tá? Vou mandar aí para vocês. Professor, acho que você mandou no privado de alguém. Eu mandei aqui, everyone in waiting room. É porque eu mandei para quem estava esperando. Vou mandar de novo. Ó, os fundamentos da física.blogspot.com. Tá aí de novo, ó. Acho que agora foi para todo mundo mesmo. Os fundamentos da física.blogspot.com. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Acho que vale a pena. Tem de todas as matérias de física, tá? Dá uma olhadinha depois, porque eu acho que é um lugar bacana de você fazer uma boa revisão para a prova, de estar estudando conteúdos, né? E de tirar dúvida. Qualquer coisa também, por favor, pode mandar para mim, tá? Agora, galera, então eu vou considerar ali, ó, e muita atenção no que eu vou falar agora. A frequência da A é de 120 RPM, mas quando eu passo para Hertz, eu divido por 60. Então, 120 dividido por 60 está 2. Então, a frequência vale 2. E o valor do raio da A está em centímetro. Eu vou colocar em metro. 0,1 metro. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar e colocar no sistema internacional. Tá? Luísa está me perguntando, você tirou aquilo que RB é igual a 2RA? Pois o RB é maior que o RA. Luísa, de novo, o raio da B vale 20. O raio da A vale 10. Então, significa dizer que o raio da B é o dobro do raio da A. Certo? É só isso. Eu só quis mostrar para você que a proporção ela existe. E o que eu quis mostrar ainda para você, Luísa, da proporção? O raio, aquela que tem maior raio, ela tem menor frequência. Se você perceber pela resposta, a frequência da B foi 60 e a frequência da A é 120. Então, aquela que teve maior raio teve menor frequência, mostrando a proporção que eu coloquei lá do lado para vocês, tá? Agora, finalizando o nosso cálculo aqui, ó, 2 vezes 3, tá? Tá. A Heloísa tá me falando assim, o RPM tem a ver com o metro? Foi por isso que transformou? Não, Luísa. O RPM é rotação por minuto. Boa pergunta sua. Deixa eu até colocar isso aqui claramente para vocês. Quando eu coloco, se eu quero tudo no sistema internacional, a frequência tem que ser em Hertz, porque a palavra Hertz, Heloísa, significa rotação por segundo. Agora, o raio, ele está em metro, e eu passei ele para centímetro. Ele está em centímetro e passei para metro. Então, 10 centímetros é 0,1 metro. Né? Eu vou até fazer assim, ó, deixa eu pegar o marca-texto aqui para destacar. Embora está na sequência ali, eu acho que fica bacana fazer isso. Né? O que acontece? O π que está aqui de amarelo, ele está de amarelo ali. Ó. Então, o π eu considerei que ele vale 3. Certo? Rotação por segundo. É isso aí, rotação por segundo, Felipe, certinho. Então, o que acontece? Esse 2π também é da fórmula do comprimento da circunferência. Luísa, o 2π é dessa equação aqui, ó, do primeiro quadro. Ó. Quem é ômega? É 2πf. Equação que a gente mostrou na aula passada. Né? O ômega é 2πf. Então, no lugar do ômega, Luísa, eu coloquei 2πf. Aí, o que acontece? O valor da frequência, eu vou destacar de verde. Lá no texto, lá em cima, né, ele falou para mim que a frequência era de 120 RPM. E a frequência aqui é 120 RPM, que é a mesma coisa do que 2 Hz. Então, de verde lá embaixo, ó, eu coloquei a frequência. O 120 RPM, eu passei para Hertz. E o valor do raio, que eu vou destacar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui, vou pegar um cinza aqui. O valor do raio lá, ó, é de 10 centímetros, né? Olha lá, ó, destaquei lá em cima, 10 centímetros. O raio aqui embaixo, ó, ele vale 10 centímetros, que eu passei para metro. Então, o que todo mundo tem que lembrar? Aí eu vou pegar a canetinha mesmo e escrever. Isso aqui, ó, é o valor da frequência. Só para lembrar, 120 RPM é a mesma coisa do que 2 Hz. Isso aqui, ó, é o valor do raio, né?
que acontece? 10 centímetros é a mesma coisa do que 0,1 metro. Então, vocês têm que recordar essa relação, porque essa relação ela é muito importante para a gente. As transformações de medida são coisas que vocês têm que lembrar, tá? Aí, agora eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 0,1 dá 1,2. 12 vezes 0,1 dá 1,2 metros por segundo, finalizando aí o nosso exercício, tá? Galera, se tiver claro esse exercício, me dá um ok no bate-papo. Se não, você já me fala a sua dúvida, por favor, para que eu possa te ajudar também aí, né? E a gente mostrar as outras Professor, tem relações. como o senhor repetir a B? Claro, sem problema, tá? Vou repetir ela agora para você, tá? Isabela também pediu ali para repetir a B. Ótimo. O Samuel está me perguntando assim: considera π como sendo 3 sempre? Ô, Samuel, se o exercício não falar nada, olha o que eu vou falar. Se o exercício não falar nada e for uma questão discursiva, pode, não tem problema não. Agora, Samuel, se a prova for objetiva e você tiver que marcar uma alternativa e o exercício não falar nada, eu te considero já colocar 3,14. Porque o que acontece? A gente tem que aproximar da resposta, né? Então, usa 3,14, que fica mais fácil. Aqui eu não estou me preocupando com isso, eu estou colocando 3 só para deixar a resposta mais redondinha, tá? Então, só toma cuidado com esses casos. Eu vou repetir a letra B, embora eu vou apagar aqui, não se preocupem, tá? Eu vou repetir e vou escrever as mesmas coisas, explicando bonitinho aqui para vocês, tá? Eu cheguei até a apagar ali, perdão, o enunciado. Deixa eu até repetir ele aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha, porque ela tinha saído aqui. Então, lá na letra B, né, ele pediu, né, a velocidade linear dos pontos, né? Isso aí é muito importante a gente lembrar, ó, dos pontos da correia, dos pontos da correia. E agora aqui embaixo vamos fazer a letra B. Primeira coisa que é importante todo mundo lembrar, vou pegar aqui a letra B agora, vou fazer ela de verde aqui. O que você tem que lembrar? Letra B. Primeiro, a velocidade linear, ele é igual à velocidade angular vezes o valor do raio. A linear é o angular vezes o raio. Ô, Luiz, se ele adotar um, você coloca o que ele colocou, né? Mas se ele não falar nada, né? Para você ter maior proximidade, também coloca 3,14, tá? Agora, o que é importante todo mundo lembrar? É que a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Mas a velocidade angular, ela vale 2πf, 2π vezes a frequência, vezes o valor do raio. Aí o que acontece? Nesse exercício, eu, Leonardo, estou adotando que o valor de π vale 3. Então fica 2 vezes 3 vezes o valor da frequência. A frequência que está lá em cima, eu até destaquei ela de marca-texto, a frequência que está lá em cima ela é de 120 RPM. Mas como eu quero no sistema internacional, Leonardo, mas não pediu, eu sei que não pediu, é eu que quero, justamente para você começar a perceber essas transformações quando for necessário. Todas as vezes que eu for transformar a frequência de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Então, 120 por 60 dá 2. Então, no lugar da frequência, galera, vou colocar 2. Ó. O valor do raio é de 10 centímetros. O exercício também não pediu para transformar. Eu estou transformando porque eu quero, para colocar tudo no SI. O valor do raio é 10 centímetros. E para passar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, vai ficar 0,1. Então, você vai responder agora, olha lá. Se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 2, isso dá 12. Vezes o valor do raio, que é 0,1, então eu vou encontrar, finalizando o exercício, 1,2 metro por segundo. Tá claro isso aí agora, gente? Se sim, por favor, deixa um okzinho seu aí. Se não, me fala a sua dúvida, por favor. O senhor agora tá de boa, valeu. Beleza, por nada. Então, galera, termina de copiar esse caso, porque agora a gente vai passar o outro tipo de transmissão. Até agora nós falamos de transmissão
que é considerada periférica, quando elas são ligadas por correias ou rodas dentadas, tá? Agora a gente vai falar de transmissão axial. A Luísa está me falando ali assim, então você só para facilitar, você usou a proporção ou por outra coisa. Ô, Luísa, você pode fazer o exercício pela proporção, você pode fazer o exercício pela equação, que a resposta vai dar a mesma coisa. Tanto faz. Aí é critério seu, né? Você vai ver aquilo que mais te agrada para que você chegue na resposta da forma mais fácil possível. O Samuel está me perguntando, considerar a frequência em Hertz sempre? Ô, Samuel, só se ele quiser no sistema internacional, tá? Porque, por exemplo, na letra A você pode ver que eu não transformei. Até porque o exercício não pediu. Na letra B ele também não pediu, eu sei disso. Mas eu transformei só para te mostrar. Ficou claro aí agora, Samuel? Beleza? Ótimo, então beleza. Galera, eu, Leonardo, professor, posso passar para o quadro ao lado? Se sim, me dá um ok. Se não, me fala aí também que eu espero, tá? Sim, professor. Beleza? Ótimo. Tá? Ninguém falou não ali. Então, beleza. Então, vou passar para o lado e a gente vai ver o segundo tipo de transmissão. O segundo tipo de transmissão que nós temos numa bicicleta, todo mundo aqui, né, mesmo que não tenha andado de bicicleta, não conheça uma bicicleta em si só, já deve ter visto uma. E uma bicicleta com marchas, a pessoa tem lá na bicicleta lá, ó, várias catracas ou várias coroas. O que elas têm em comum? É que elas são ligadas pelo mesmo centro. Se eu pegar todas as catracas, o que elas têm em comum? É que elas são ligadas pelo mesmo centro. O eixo é o mesmo. Então, quando o eixo é o mesmo, isso facilita para a gente, né, a ter aí, né, justamente o acoplamento entre as polias para que você possa passar de uma marcha para outra. Esse segundo tipo de transmissão, eu vou colocar e escrever aqui para vocês, vou colocar aqui, é chamado de transmissão axial. Então, vamos lá, ó. Transmissão. Opa, perdão, aqui que escorregou aqui e acabei escrevendo errado. Então, transmissão axial. Ô, gente, uma transmissão axial, ela acontece quando eu tenho duas rodas, duas polias ligadas pelo mesmo centro. Eu vou desenhar duas aqui, vou tentar colocar uma dentro da outra aqui. Vamos ver se o programinha me ajuda aqui a centralizar também. Pronto, acho que ficou bacana aí. Não está 100% uma circunferência, mas é o suficiente para a gente aí. O que acontece? Eu tenho duas circunferências aí. A de dentro e a de fora. A de dentro eu vou chamar ela de raio 1. Vou colocar aqui, ó. A de dentro tem um raio, que eu vou chamar de raio 1. E a de fora tem um raio, que eu vou chamar de raio 2. Então, olha lá, ó. Raio 1 e raio 2. Certo? O que acontece? Aqui temos uma situação muito interessante. Todas as vezes que nós tivermos uma transmissão axial, as duas giram o mesmo tanto e gastam o mesmo tempo. Elas giram o mesmo tanto e gastam o mesmo tempo. Então, eu posso afirmar nesta situação, e eu vou colocar aqui do lado, é que a velocidade angular das duas é a mesma. A velocidade angular da primeira é a mesma velocidade angular da segunda. Como a gente sabe que velocidade angular é 2πf, vou colocar aqui para lembrar mais uma vez, velocidade angular é igual a 2π vezes o valor da frequência, né? A gente tem que ir relembrando essas equações, por isso que eu estou reescrevendo ela aqui, para que você possa fixar, né? Então, o que acontece nessa situação? Quando eu substituir ali, ó, vai ficar, ó, 2π vezes a frequência 1 é igual a 2π vezes a frequência 2. Como eu tenho 2π dos dois lados, então eu posso cortar os 2πs e eu chego na conclusão que a frequência da primeira é igual à frequência da segunda. Outra equaçãozinha que todo mundo tem que lembrar.
A frequência, seja F minúsculo ou maiúsculo, tá? Minha letra vai mudando aí conforme eu estou escrevendo. A frequência, ela sempre é o inverso do período. Então, aí é uma outra equação que vocês também têm que lembrar, é que a frequência sempre é o inverso do período. Então, se eu substituir lá naquela relação, no lugar da frequência, eu posso colocar assim, ó, 1 sobre o período 1 é igual a 1 sobre o período 2. Então, se eu multiplicar cruzado, qual é a conclusão que eu chego? É que o período da primeira, ele necessariamente é igual ao período da segunda. Então, aqui, nós temos 3 relações que vocês não podem esquecer. Falou que a transmissão é axial, o que você tem que lembrar? Primeiro, a velocidade angular das duas são iguais. Essa é a primeira relação. Segunda, é que a frequência da primeira tem que ser igual à frequência da segunda. Terceira relação é que o período da primeira tem que ser igual ao período da segunda. Então, essas 3 relações que eu coloquei para vocês é o que vai determinar, de fato, a chamada transmissão axial. Então, uma transmissão axial, a velocidade angular é igual, a frequência é igual, o período é igual. Então, o que acontece nessa situação? Se todas são iguais, então significa dizer, tudo igual, né, Luísa? Significa dizer, então, que todas executam a mesma quantidade de volta, todas vão gastar praticamente o mesmo tempo para fazer a mesma coisa. Essa é a característica da transmissão, né, que é dita axial. Aí o que acontece? Exercícios de transmissão axial sozinhos geralmente não cai tanto. Geralmente cai de transmissão periférica sozinho, certo? Mas de transmissão axial sozinho dificilmente cai. Eu vou mostrar um exercício para vocês, eu vou fazer um exercício aqui. Eu vou fazer um desenho, tá? Um desenho aí que não é tão simplesinho, mas vou fazer um desenho para que vocês possam entender. E a questão que eu vou pegar aqui é uma questão que caiu na FUVEST. Então, também não é um vestibular qualquer, tá? Para vocês terem ideia de como que essas coisas acabam caindo dentro da nossa matéria. É lógico que também exercícios de bicicleta costumam cair. Primeiro eu vou fazer um de transmissões em geral, e depois a gente vai fazer um outro que envolve apenas a bicicleta por si só. Galera, em relação ao que for dito aí de transmissão axial, tá tranquilo essa parte? Se sim, por favor, me dá um ok. Se não, já me fala também, tá? Filhos. Beleza, né? Ótimo, valeu, gente. Obrigadão, Isabela, Maria Eduarda, Luísa. Beleza, perfeito. Deixa eu ver quem que tá aqui na sala aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Edgar, você não falou nada? Você tá por aí hoje, Edgar? Se tiver, me dá um okzinho aí, Edgar Queiroz. E aí, professor, também não falei nada, tô aqui. Luiz Felipe. Beleza, Luiz Felipe, ainda bem que você já falou também, tá? Porque, só lembrando aí vocês, né? Toda aula nossa, você já deve ter percebido aí que os professores às vezes vão fazer uma chamadinha, ô, tá aí, responde, hein, por favor, hein? Porque, por exemplo, essa situação aí sempre a gente repassa para coordenação, tá? Então, toma cuidado aí. Deixa eu ver outra aqui. Tô aqui qualquer coisa, né, Felipe? Beleza? Murilo Queiroz, está aí também, Murilo Queiroz? Se tiver, me dá um ok aí, por favor. Sinal de fumaça aí. Tranquilo, Luiz? Murilo? Murilo? Também não? Cuidado, hein, gente? Quem não tiver aí nas aulas aí, por favor, isso aí sempre vai estar sendo repassado aí, né, para a coordenação. Então, atenção aí, né, que eu sempre vou estar perguntando, né? Então, só estou até passando aqui para a coordenação. Enfim, de qualquer forma, vamos dar continuidade aqui então, hein? Galera, feita essa parte aí, ó, olha o que eu vou fazer aqui agora. Um exercíciozinho bem simplesinho, tá? Galera, eu posso passar para o quadro ao lado? Por favor, se puder me dar um ok, por favor, só para eu saber que eu posso passar, caso alguém ainda esteja copiando, né? Pode passar, professor. Pode? Ótimo, obrigado.
Então, galera, eu vou passar o desenho, tá? Eu não vou passar o texto todinho aqui, não. Eu vou passar com os dados, porque é muita informação que a gente tem nesse exercício que caiu na FUVEST. Mas é um exercício muito bacana, tá? Eu gostaria que vocês tentassem reproduzir esse desenho aí também. Não é tão difícil de ser feito, não. Olha o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha preta para ficar mais fácil. Então, exemplo. Exemplo. Nesse nosso exemplo, eu tenho aqui, ó, um motor. Esse motor, ele vai fazer uma determinada haste girar. Então, eu tenho um motor. Aí, acoplado no motor, como eu falei para vocês, tem uma pequena hastezinha aqui, ó. E esse motor vai fazer essa haste girar, tá certo? Então, vai ter um giro aqui, ó. Aí, nesse motor, tem uma determinada polia, uma rodana. Deixa eu colocar ela aqui, perdão, porque o meu arquivo deu uma saidinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá aí. Nesse motor, tem uma determinada rodinha aqui, ó. E essa rodinha... Professor, Olha, fica à a vontade. gente não tá vendo o compartilhamento, não. Não, perdão, deixa eu ver aqui, porque eu acho que deve ter saído aqui sem querer, tá? Deixa eu... Eu devo ter apertado. Agora voltou? Sim ou não, gente? Sim, voltou. Beleza, ótimo, obrigado. Voltou. Então, ótimo, brigadão. Então, o que acontece? Aqui na primeira parte do motor, ó, tem uma rodinha, né? E essa rodinha, ela vai estar encostada em uma outra rodinha. Só que a outra rodinha que eu vou colocar de verde aqui, ó, ela é maior. Ela vai sair dali e vai vir até aqui, ó. Olha o tamanho da outra rodinha. Essa segunda rodinha, ela tem um centro. E através desse centro aí também passa um outro eixo. Então eu tenho aqui, ó, um outro eixo que está vindo aqui, ó. Certo? Então é importante... Opa, perdão. Estou encostando aqui sem querer num ponto aqui que está me atrapalhando. Aí. Aí, dessa rodinha aqui verde, eu também tenho uma haste. E essa haste está atravessando ela aqui, ó. Certo? E por último, nessa mesma haste que está a roda verde, eu vou colocar uma outra aqui de vermelho, que tem o mesmo tamanho daquela de azul lá em cima. Ela está aqui, ó. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem é quem é transmissão periférica, quem é transmissão axial, né, nesse desenho. E é importante vocês perceberem o seguinte, que aquela lá de cima ela está girando no sentido, as de baixo vão estar girando no outro sentido, né? Eu vou dar nomes a cada uma delas. Essa aqui eu vou chamar de A, essa aqui eu vou chamar de B, e essa aqui eu vou chamar de C, tá? O exercício já afirma para mim que o raio da A, estou colocando as informações do exercício, tá? O raio da A é de 10 centímetros. O raio da B, ela vale 15 centímetros. E o raio da C vale 10 centímetros. Aí o exercício pede para a gente o seguinte: qual é o valor, no caso, né, da frequência da B e da C, sabendo que a frequência da A é de 5 Hz. Então, a frequência da A é 5 Hz. Eu quero saber qual é a frequência da B, qual é a frequência da C. Olha o detalhe, né? Interessante aí. E outra coisa que é importante para a gente aqui, a gente tem que procurar perceber isso ainda é o seguinte: cada uma delas tem um determinado ponto que vai ter uma certa velocidade, que depois a gente vai mexer. Por enquanto, eu quero mexer com isso. Isso aí seria a letra A do nosso exercício. Então, vamos de novo para tentar compreender o que está acontecendo. Aquele motor ali, ó, ele está girando aquela haste. E naquela haste tem uma roda, uma polia, que é a polia A. A polia A, ela está encostada na polia C. Elas não têm o mesmo centro. Elas estão ligadas, né, justamente pelo contato. Então, a transmissão entre A e B é uma transmissão periférica.
Agora, a polia B com a polia C, elas estão ligadas pelo mesmo centro. Então, a transmissão entre elas é uma transmissão dita axial. Então, eu vou colocar essas informações para vocês que o exercício não deu. Vou escrever lá em cima, tá? Olha lá. Entre A e B, nós temos uma transmissão periférica. Transmissão periférica. Periférica. E entre B e C, nós temos uma transmissão que é dita axial. Transmissão axial. Então, vamos resolver essa parte do exercício aí, né, para que fique claro para todo mundo. Primeira coisa, se entre A e B a transmissão é periférica, eu tenho uma relação entre elas, que é a relação que eu tenho entre raio e frequência, que é a seguinte, ó, vou colocar aqui para vocês. O raio da A vezes a frequência da A tem que ser igual ao raio da B vezes o valor da frequência da B. O raio da A, se vocês perceberem, o raio da A vale 10. E a frequência da A vale 5. O raio da B, ele vale 15. E a frequência da B eu não sei quanto que vale. Né? 10 vezes 5 nós sabemos que é 50, que é igual a 15 vezes o valor da frequência da B. Então, a frequência da B é igual a 50 dividido por 15 Hz. Só quero lembrar uma coisa, dá para simplificar por 5 em cima e embaixo? Então, a frequência da B é 10 sobre 3 Hz. Eu achei a frequência da B. Agora, o que é importante você perceber? Entre a B e a C, a transmissão é dita axial. E quando a transmissão é dita axial, significa dizer que a frequência das duas são as mesmas. Então, eu posso afirmar isso aqui, ó, para fechar o exercício. A frequência da B é igual à frequência da C, que vale quanto? 10 sobre 3 Hz, finalizando aí essa questão. E aí, segundo ano, tranquilo em relação a esse caso? Alguma dúvida no que foi feito aí nesse exercício? Se não, me dá um ok. Se não tiver dúvida, dá um okzinho. Se tiver dúvida, fala, por favor. O Matheus Estou com Vinícius... uma dúvida, professor. Pode falar, fica à vontade. Eu ainda não entendi. Por que que FC vai ser igual a 10 sobre 3 Hz? Por que a C também vai ser? Porque elas estão ligadas pelo mesmo centro. Olha aqui a regrinha, ó. Quando a transmissão é axial, elas estão ligadas pelo mesmo centro. Então, o que acontece nesse caso aí entre a B e a C, ó? A haste que passa no meio de uma não é a mesma haste que passa no meio da outra? Sim. Então, elas giram o mesmo tanto e gastam o mesmo tempo. Entendeu? Agora entendi. Agora, outra coisa, a Luísa está me perguntando assim, como é que eu descobri que entre A e B é periférica? Luísa, entre A e B é periférica quando elas são ligadas por correntes, rodas dentadas ou uma encostando do lado da outra. Seria mais ou menos isso aqui, Luísa. Deixa eu pegar aqui, tem duas tampinhas aqui, ó. Olha na câmera, por favor, Luísa. Eu tenho essa tampinha e eu tenho essa, ó. Isso aqui é um tipo de transmissão, ó, axial. Perdão, periférica, porque elas são ligadas, não é pelo mesmo centro. Agora, entre a B e a C, as duas é axial, porque aí as duas estariam ligadas, ó, pelo mesmo centro. Axial ligada pelo mesmo centro, periféricas são ligadas através de correntes, rodas dentadas ou pelo contato. À medida que uma gira, a outra gira. E por aí vai. Ficou claro isso aí agora, Luísa? Né? A transmissão, quando ela é periférica e quando ela é axial. Beleza? E aí, galera, tranquilo aí o restante, nessa parte aí? A Ana Gabriela, acho que sim, talvez. Ô, Ana Gabriela, tem um exercício que a Isabela também, talvez. Eu vou fazer mais um caso para ver se reforça. Eu vou fazer para vocês agora o caso que mais cai.
O caso que mais cai é bicicleta. Eu creio que se todo mundo conseguir fazer, perdão, se todo mundo conseguir fazer aí uma bicicleta, não tem erro. Eu volto sim, Cecília, sem problema, tá? Inclusive, Cecília, eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou voltar lá no primeiro, tá? Galera, quem porventura quiser tirar um print, tira o print aí agora do primeiro quadro, por favor. Eu vou deixar vocês tirarem print aí de todos os quadros, né? Caso alguém queira tirar um printzinho, tirar uma fotinha, às vezes esqueceu de copiar alguma coisinha, tá? Então, Cecília, foi aí o primeiro, né? Vou passar para o segundo agora, hein? Segundo quadro, por favor. Quem quiser tirar um print, tirar uma fotinha dele aí, para tirar qualquer dúvida que tenha, né? Por favor, esse é o momento. Então, fizemos ali, né, uma transmissão periférica, né? 2 polias ligadas por uma correia, né? Beleza? Creio que todo mundo já deve ter tirado a fotinha também dessa, né? Agora vamos lá. Calma, Maria Eduarda, eu vou te falar a respeito. Agora, a terceira aí, o terceiro quadro nosso, por favor, transmissão axial. Também vai lá, tira uma fotinha dessa. Ou tira o print aí, né? Transmissão axial. Ana Gabriela, a prova é uma coisa muito caótica. E, por último ali agora, né? Vamos lá, ó. A Luísa já está falando assim, então acho que, assim, fazer na aula é tranquilo, mas quando é na prova estudar sozinho, claro. Ô, gente, mas isso é qualquer coisa. Eu costumo até fazer uma analogia assim, ó. Eu não sei, no começo do ano, quem é quem. Quem é o aluno A, B ou C. Mas com o passar do ano, você consegue ali, né, por conta de ter mais contato, saber quem é a pessoa, onde ela senta, qual é a voz da pessoa, qual é a característica dela. A gente começa a perceber isso. Mas isso depende muito do contato, né? Porque o que eu vejo como problema, assim, de aluno em geral? O professor está dando aula aqui, aí às vezes ele vai pegar a matéria de novo só na outra aula dele na semana que vem. E quando mais vai estudar quando for na semana da prova. Enfim, tem os prós e os contras, né? O problema que eu vejo é que se você deixar para estudar só lá na semana da prova, é aí que as dúvidas vão surgir e aí você não vai ter tempo para retirar todas as dúvidas antes da prova. Né? Não é à toa que aluno de cursinho é bom para caramba, né? Porque ele procura ali estudar tudo que tem ali, porque ele já sofreu muito por conta disso. Ele não tem prova ali para deixar para estudar só para a semana da prova, né? Ele estuda de forma rotineira. E a gente tem que criar mais esse hábito de estudo, né? Tudo que a gente pega, faz aí de forma constante, com certeza vai se tornando mais fácil. Mas, enfim, nem sempre é tão fácil assim. Ó, o Vinícius Machado Borelli fez um print aí dos 4 quadros, tá? Brigadão aí, Vinícius, pela ajuda aí, porque isso aí também ajuda muitos também, tá? Valeu. Agora, galera, presta atenção. Vou pegar um quadro aqui embaixo e vamos tratar agora de bicicleta. Fez bicicleta, eu tenho certeza que você faz qualquer outro exercício de transmissão, porque bicicleta não é uma coisa tão fácil assim, tá? Presta atenção na bicicleta que eu vou desenhar aqui. Vou desenhar também de forma esquemática, tá? Outro exemplo aqui pra gente. Então, vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Nesse exemplo da bicicleta, eu vou colocar a catraca, a coroa e a roda. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, ó, eu tenho aí, não formou o círculo aqui, deixa eu ver se o programinha faz o círculo aqui para mim. Eu tenho aí a coroa, aí aqui eu tenho agora a catraca, deixa eu ver se o programinha também ajuda aqui fazendo, ele não está identificando. E vou colocar a roda aqui maior. Ficou feia a minha roda, hein? Deixa eu ver se o programa me ajuda aqui ainda. Eita! Deixa eu pegar aqui ainda mais uma vez. Isso, agora sim. E vou reforçar aqui, ó, sendo a catraca, tá? Gente, o esquema de uma bicicleta tá aí, ó. Eu vou pegar aqui a minha régua e vou traçar aqui a corrente, tá? A corrente aqui, ó,
Vou colocar ela de alaranjada aqui, tá? Então, eu tenho a corrente. Se vocês perceberem aí, a corrente, né? Ela vai sair da catraca e vai lá na coroa. Eu vou identificar quem é quem aqui de novo, até para não ter tanto problema aí para todo mundo, tá? Então, a gente tem coroa, catraca e bicicleta. Deixa eu pegar aqui, bate-papo, tem alguém? O Murilo está falando ali. Professor, desculpa não ter respondido quando o senhor chamou. Tranquilo, de boa, tá? Beleza. Valeu então, Murilo. Tá? Mas é o feedback que eu tenho que ter aqui, que a escola, inclusive, nos pede, beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Nesse exercício aí, eu tenho coroa, catraca e roda. Vou escrever o nome para não ter problema para ninguém. Então, aqui, ó. Essa aqui é a coroa, não é aquela velha, não, né? A velha é minha sogra, não. Aqui eu tenho a catraca. E aqui eu tenho a roda da bicicleta. Então, tá dito o nome de cada um aí, né? Esse esqueminha, do jeito que tá aí, gente, já caiu no Enem, ó, inúmeras vezes, tá? Vamos dar valores. O raio da coroa, opa, vou colocar assim, ó, raio R coroa. O raio da coroa, ele vale 12,5 centímetros. O raio da catraca vale 5 centímetros. E o raio da roda vale 30 centímetros. Presta atenção no que a gente vai pedir nesse exercício, hein? Eu quero que vocês adotem que o π vale 3, para facilitar o cálculo, certo? E que a coroa tem uma frequência de 40 RPM. 40, frequência da coroa. Deixa eu colocar aqui. Frequência da coroa é igual a 40 RPM. E eu quero saber qual é o valor da velocidade da roda, ou seja, a velocidade da bicicleta. Quando eu falo a velocidade da roda, eu quero de um ponto extremo da roda, tá? Então eu quero saber ali, ó, por exemplo, ó, qual é a velocidade da roda. Qual é a velocidade da bicicleta, né? Então, galera, esse é o nosso exercício. Eu vou ler ele aqui até para vocês terem ideia do enunciado, tá? É escrito assim no exercício. Através do emprego da roda dentada, que já tinha sido concebida por Leonardo da Vinci, obteve-se o melhor aproveitamento da força nos pedais. Considere que um ciclista consiga pedalar 40 voltas por minuto, ou seja, 40 RPM, né? E considerando que o valor de π é igual a 3, determine a velocidade de translação da bicicleta, né? Que tem aí raio de 30 centímetros. Então, são todas as informações que o exercício me deu. Agora, vamos ao passo a passo do exercício. Eu vou diminuir aqui um pouco a tela aqui para poder escrever no quadro ao lado aqui, ó. Se ficar não tão nítido para vocês, vocês me falam também, tá? Por favor. Tá tranquilo aí, do jeito que tá para ver, gente? Que eu vou escrever no quadro ao lado. Eu quero deixar os dois quadros aí, um do lado do outro. Tá tranquilo. Tá, né? Ótimo. Beleza. Então, galera, o que eu vou fazer agora para vocês? Beleza. Eu vou analisar entre a coroa e a catraca. Porque o cara tá pedalando na coroa. Quando ele gira a coroa, a catraca também gira. Só que a catraca vai girar mais vezes do que a coroa, porque a catraca é menor. O objetivo nosso é achar a velocidade da roda. Mas para achar a velocidade da roda, eu preciso achar a frequência da roda. E para achar a frequência da roda, eu preciso achar a frequência da catraca. Por isso que eu disse, se você conseguir entender, se você fizer um exercício de bicicleta, todos os demais exercícios de transmissão você vai fazer. Isso aqui é fácil, tá? Então, presta atenção. Primeiro cálculo que eu vou fazer aqui do lado de cá, ó. Opa, deixa eu pegar a canetinha, porque eu coloquei lá, foi com marca-texto. Eu vou colocar aqui, ó, entre coroa e catraca. Entre coroa e catraca, a transmissão é uma transmissão periférica. Então, a gente vai fazer assim, ó.
o raio da coroa vezes o valor da frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes o valor da frequência da catraca. Para complicar, mentira, não vou falar complicar não. Para colocar no sistema internacional, ou seja, complicar, né, porque eu tenho que fazer isso muitas vezes, eu vou colocar tudo no sistema internacional para vocês, tá? Tudo. Para não ter nenhum problema de você não lembrar a transformação, porque eu estou colocando aqui o exercício por completo. A coroa tem raio de 12,5 centímetros. Quando eu passo para metro, eu divido por 100. Então, o raio da coroa, galera, é 0,125 vezes. A frequência da coroa está em RPM. Mas para passar de RPM para Hertz, eu tenho que dividir por 60. Então, o 40 aí, ó, eu vou dividir por 60. É igual. O raio da catraca, o exercício disse para mim que é de 5 centímetros. Só que 5 centímetros, para passar para metro, eu divido por 100. E 5 dividido por 100 dá 0,05 vezes o valor da frequência da catraca. Aí alguém pode falar assim, nossa, Leonardo, mas que tanto de número quebrado, sempre vai ser assim? Não, sempre não. Né? Mas agora eu estou pegando aí as medidas, que são medidas reais. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 0,125 vezes 40 dá 5. Dividido por 60, eu nem vou dividir por 60 porque deu um valor quebrado. Então vou deixar assim, ó. Olha o que eu fiz aqui na calculadora. 0,125 vezes 40 dá 5. Então fica 5 sobre 60. Deixa eu ver lá no bate-papo. A Luísa, para que transformar, né, Luísa? Não precisava, né? Beleza. Professor, você colocou em qual medida? Eu coloquei em metro. Todas as vezes que eu passar de centímetro para metro, Matheus, eu divido por 100. Tá? E a Luísa está me questionando, Leonardo, por que transformar? Luísa, para você treinar. Vocês precisam treinar isso, querendo ou não. Isso aí vai cair demais, transformação de medida. Então, eu estou aproveitando esse tempo aqui em sala de aula para poder fazer isso. É importante, sim, tá? Agora, tudo isso é igual a 0,05 vezes o valor da frequência da catraca. Gente, esse 0,05 ali, ó, ele vai passar multiplicando 60. Então, quando eu pegar 0,05 e multiplicar por 60, eu vou encontrar 3. Então, vai ficar assim, ó, 5 sobre 3 é igual à frequência da catraca. Então, só para ajeitar aqui, ó, a frequência da catraca é 5/3 de Hertz. Achei a frequência da catraca. A Maria Eduarda está falando assim, professor, eu me perdi, de onde veio 60? Ô, Maria Eduarda, é porque a frequência lá não está em RPM? De RPM para Hertz eu divido por 60. E eu estou transformando só para treinar com vocês as transformações. Tá claro agora, Maria Eduarda? Beleza. Agora, gente, presta atenção comigo. Nós acabamos de encontrar a frequência da catraca. Só que agora vamos lembrar do que eu passei de matéria ainda há pouco? Entre a catraca e a roda, as duas estão ligadas pelo mesmo centro. Então, se as duas estão ligadas pelo mesmo centro, significa dizer que as duas têm a mesma frequência. Então, a frequência da catraca axial, tá, Matheus? Toma cuidado. Entre a catraca e a roda é axial. Entre a coroa e a catraca é periférica. Tá? Alguém lá no bate-papo ainda falou o seguinte. A Luísa falou assim, me perdi, de onde surgiu os 5/3 e por que você tirou o 0,125? Boa, Luísa. Ô, Luísa, tá vendo esse 0,05 ali, ó? Deixa eu pegar o marca-texto. Esse 0,05 aqui, Luísa, eu multipliquei com 60. Eu multipliquei cruzado aí, ó. Multipliquei cruzado, tá? A Cecília está me perguntando, professor, exercício de bicicleta sempre vai ser transmissão periférica? Cecília, a bicicleta é a união das duas. Porque entre a coroa e a catraca, a transmissão é periférica.
Mas entre a catraca e a roda, a transmissão é axial. Tá? E, Luísa, de novo, só para lembrar, o 0,05 ali, ó, eu multipliquei com 60, eu multipliquei cruzado. Só fiz continha, só multipliquei cruzado. Tá? Então, quando eu multiplico 0,05 com 60, dá 3. Por isso ficou 5/3. E, beleza, Cecília. Então, como eu achei aí agora, galera, a frequência, no caso, da catraca, como a catraca e a roda são transmissões axiais, então elas vão possuir a mesma frequência. Qual a transmissão entre a coroa e a roda? Não tem não, tá, Heloísa? Não tem, porque não tem ligação entre elas, beleza? Ô, Luísa, eu não tirei o 0,125. Luísa, a primeira coisa que eu fiz, eu multipliquei 0,125 com 40. Quando eu multipliquei 0,125 com 40, Luísa, vou destacar com marca-texto aqui para você de verde, até para você perceber, essa multiplicação aqui, ó, do 125, do 0,125 com 40, isso dá 5. Tá certo? E o 0,05 eu multipliquei com 60, que deu o valor de 3 que eu coloquei lá embaixo agora. Beleza? Ótimo. Então, galera, feitas essas continhas aí, ó, o que é importante você perceber agora? Que entre a catraca e a coroa, entre a catraca e a roda, a transmissão ela é axial. Vou chegar o quadro aqui um pouquinho mais para cá só. Beleza. Só para terminar a conta, tá? Então, agora a gente vai ver, ó, entre a catraca e a roda. Entre a catraca e a roda, a frequência da catraca é a mesma frequência da roda. Porque a transmissão é axial, então 5/3 de Hertz. Como eu achei a frequência da roda, agora eu vou achar a velocidade da roda. Achando a velocidade da roda, eu vou achar a velocidade da bicicleta. Então, presta atenção, agora eu vou analisar só a roda. A velocidade da roda é igual à velocidade angular da roda vezes o valor do raio da roda. Agora, o que todo mundo tem que lembrar? A velocidade angular da roda, que é dado por esse Wzinho aí, é 2πf. Então, eu vou abrir a equação, vai ficar assim, ó. Velocidade da roda é igual 2π vezes a frequência da roda, que multiplica o valor do raio da roda. Pronto, agora eu já tenho todos os valores e vou substituir. Então, vai ficar da seguinte forma, presta atenção. A velocidade da roda é igual 2 vezes o valor de π, que vale 3, vezes a frequência da roda, que é 5/3, vezes o raio da roda. Só lembrando ali, ó, vou puxar aqui do lado, o raio da roda era de 30 centímetros, não era? Eu vou passar para metro, fica 0,3, tá? Então, o raio da roda é 30 centímetros, que é a mesma coisa do que 0,3. Agora eu vou multiplicar. 2, ó, esse 3 com 3 que está lá dentro do parênteses, ó, eu posso cancelar os 2. Então, lá dentro do parênteses, sobrou 2 vezes 5, que é 10, vezes o 0,3 que está de fora. Então, a velocidade da bicicleta é de 3 metros por segundo. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu estou pegando também aqui nesse caso, eu sei que tem gente que pode estar achando ainda difícil, tudo, ainda não pegamos muitos exercícios para resolver, né? É compreensível também essa dificuldade, mas eu estou pegando os exercícios mais difíceis que tem aqui agora. Esse da bicicleta é um dos mais difíceis que tem, porque eu estou misturando as duas transmissões em um exercício só. Entre a coroa e a catraca, a transmissão é periférica. Entre a catraca e a roda, a transmissão é axial. O exercício me deu o raio das 3, me deu a frequência da coroa e pediu a velocidade da roda. Olha que interessante. Se vocês perceberem ali, ó, cada uma vai girar um valor que é diretamente proporcional em questão dos próprios raios. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Olha que interessante ainda. Eu comentei ainda, quando a gente estava em sala de aula ainda. Eu comentei com vocês que meu filho tem um velocípede.
E o velocípede do meu filho, o pedal é na própria roda que gira. Lá naquele brinquedo, o pedal sendo na roda que gira, ele tem um objetivo, que não é facilitar para o meu filho. Porque o velocípede tem como intuito fortalecer a perna da criança. Quem é folgado é o adulto. Porque o adulto quer usar uma bicicleta para pedalar menos na coroa e fazer a roda girar mais. E essa bicicleta aí é a bicicleta de Leonardo da Vinci, tá? Luísa, o 03 é o raio da roda, que estava em centímetro, e eu passei para metro. O 03 é o raio da roda, que estava em centímetro, e passei para metro. Certinho? Senhores, se esse exercício aí estiver claro, me fala, me dá um okzinho. Se não, por favor, me fale a sua dúvida para que eu possa também aí te ajudar de alguma forma, tá? Falando de outra forma, beleza. A Isabela Soares já deu o ok dela aí, tá tranquilo, né? Os demais aí também, Ana Gabriela, disse que tá ok. O senhor vai fazer outro? Faço, tranquilo. A gente tem que procurar trabalhar mais exercícios, né, a maior quantidade possível, para a gente sanar as dúvidas aí, se elas existirem, tá? Felipe também deu o ok aí. Eu tô vendo aqui, a gente tem... Nossa aula acaba 10h50, né? Dá tempo de fazer mais um aí de boa, tranquilo. Né? Temos 14 minutos aí. Então, por favor, gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Acho que quanto mais você vai fazendo, vou melhorando mais. Isabela, e vai melhorar mais mesmo é quando você sentar ali e começar a fazer cada exercício. Isabela, eu vou te sugerir de novo, né, que você vá naquele site que eu te passei, dá uma olhada no resuminho, pega lá e faz cada exercício. Não entendeu? Olha lá a resolução. Não entendeu? Me procura lá no direct do Instagram ou na próxima aula vem aqui, chega e me fala qual é a sua dúvida, né? A gente tem que praticar, não tem jeito não. Eu até brinco, eu costumo falar o seguinte para todo mundo, né? Fazendo analogia aqui de novo. Quando eu comecei a dirigir carro, eu ficava pensando no que eu tinha que fazer. Colocar a chave, colocar lá o pé na embreagem, colocar a primeira, girar, né, a chave, sei lá, ir soltando a embreagem aos pouquinhos, pisando no acelerador. Hoje não. Hoje, se eu tiver com o meu celular ligado, conversando com a minha esposa, eu consigo ligar o carro ali e nem estou pensando mais no que eu fiz. É automático. Você já começa a fazer ali as coisas que você nem percebe, né? Então, gente, tem que praticar, não tem outra opção, não. O Murilo está falando o seguinte, professor, depois da transmissão axial, o senhor só passou exercício? Sim, foi só exercício, tá, Murilo? Inclusive, Murilo, eu não sei quem que foi aí agora, perdão, se foi você mesmo, quem que postou aí as fotinhas? Foi o Vinícius Machado. Na conversa nossa aqui atrás, ô Murilo, o Vinícius postou os quadros ali, né, do print de cada um deles. Então, eu vou até fazer o seguinte aqui, até para ficar fácil para todo mundo, mais uma vez, eu vou ampliar esse quadro aqui do exercício, para ficar mais fácil. Tira o print aí de novo agora, ó, por favor, desse quadro. Que bom, Luiz, isso é importante mesmo, sabe? Entender os próprios erros, né? Verificar eles, poder corrigir, né? Isso é importante. Então, tira o printzinho aí do exemplo. Beleza? Vou passar para o lado agora, tá? Tira o printzinho agora da resolução desse exercício. Tá aí esse caso. Então, tira o printzinho dele aí também, né? Para que você possa ter a solução aí, procurar trabalhar da melhor forma possível, né? Em cada caso aí, tá? Feito isso, gente, vamos trabalhar mais um aí. Acho que é importante a gente mexer com essas relações, quanto mais melhor, né? Tem que trabalhar mesmo, correr atrás com isso aí, beleza? Então, vou passar para o lado, tá? Pegar o quadro vazio aqui, caso você queira copiar alguma coisa ali, é só me falar aí também que eu volto lá, se for necessário. Então, último exercício, então, hoje aí, para que a gente possa trabalhar, tá? O Vinícius aí, mais uma vez, agradeço aí, viu, Vinícius? Brigadão mesmo, viu? Isso aí é muito bom.
Vinícius já tem o print aí dos dois, ele já mandou no grupo para todo mundo, ó. Tá? Peguem aí. Então, galera, feito aí esse exercício, vamos fazer um outro aqui, até para a gente poder trabalhar aí. Mais um de bicicleta, tá? Eu vou fazer assim, ó. Exemplo, tô vendo que só colocar de forma esquemática para não perder muito tempo. Exemplo. Eu tenho aqui agora, ó, uma coroa, né? Não identificou aqui, deixa eu ver se eu faço para identificar a rodinha aqui, fica melhor. Ixi, aí. Identificou a coroa. Eu tenho ali a catraca. E eu tenho a roda da bicicleta. Beleza. Né? Não ficou centralizado 100%, mas já dá aí mais ou menos aí pra gente. Então tá aí, ó. Você tem aí coroa, catraca e roda. Certo? Mais uma vez, eu vou pegar aqui e vou colocar de vermelho a corrente, tá? Vou fazer a mão livre mesmo. Então tá aqui a corrente ligando a coroa na catraca. Certinho? Vamos dar valores, mais uma vez, hein? Ó, presta atenção nesse detalhe agora. Eu vou fazer ele ao contrário, ó. A velocidade da roda, que é a velocidade da bicicleta, é de 10 metros por segundo. O raio da roda é de 40 centímetros. Certo? O raio da catraca, ele vale aí, no caso, 5 centímetros. E o raio da coroa, ele vale para a gente aí 15 centímetros. Nesse exercício, eu quero a frequência da coroa. Se vocês perceberem nesse exercício, é a mesma coisa do exercício anterior, só que eu estou fazendo ele ao contrário. Né? Porque no primeiro eu tinha dado a frequência da coroa e pedi a velocidade da roda. Agora eu estou dando a velocidade da roda e estou pedindo a frequência da coroa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se vocês perceberem, eu já tenho o raio da roda e a velocidade da roda. Então eu tenho condição de achar a frequência da roda. Só para a gente ajustar também aqui, ó, eu vou considerar que o π vale 3, tá? Embora eu não tinha colocado aqui no exercício, eu vou considerar que o π vale 3. Vou chegar aqui um pouquinho, aqui, minimizar um pouco, para deixar dois quadros aqui ao lado, um do lado do outro, e a gente poder fazer. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar a roda. Olha lá, olhando só a roda primeiro. A velocidade da roda é igual à velocidade angular da roda vezes o valor da frequência da roda. ômega-r, né, vezes o raio da roda. Vezes o valor do raio da roda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a velocidade angular. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade da roda é igual a 2π vezes o valor da frequência da roda vezes o valor do raio da roda. Agora, um detalhe. Como a velocidade está em metro por segundo, então o raio também tem que ser em metro. Eu tenho que ter coerência com as unidades de medida, né? Toma cuidado com isso. Então vai ficar assim, ó. 10 é igual 2 vezes π, que vale 3. Frequência da roda, raio da roda é 0,4. 40 centímetros, 0,4 metros. Então vai ficar, ó, 10 é igual 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 0,4 é 2,4. Vezes o valor da frequência da roda. Certo? Então, como 2,4 aí, gente, ele está multiplicando, como 2,4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou pegar 10 e dividir por 2,4. Então, antes de eu atender no bate-papo, a frequência da roda é 10 sobre 2,4. Como isso aqui dá uma dízima, eu não vou dividir. Vou deixar em fração mesmo, tá? Deixa eu ir lá no bate-papo. Ô, Luísa, é o ômega, Luísa. Você não pode esquecer da equação, tá? É que o ômega, Luísa, é 2πf. Certo? O valor de V é igual a ômega R, o ômega é igual a 2πf. Então, é a equação que a gente viu na semana atrasada e na passada. Né? Então, eu achei o valor da frequência da roda. Agora, gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Entre a roda e a catraca,
a transmissão é axial. Se a transmissão é axial, então significa dizer que a frequência das duas é a mesma. Então, eu já vou colocar aqui embaixo, ó. A frequência da roda é igual à frequência da catraca. Só que entre a catraca e a coroa, a transmissão já é periférica, né? Sempre vai ser assim, viu, Matheus? Sempre. Então, agora a transmissão. Vou puxar um pouquinho o quadro para cá um pouquinho, tá? Agora, olha lá. Vamos analisar entre a coroa e a catraca. O raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. Certo? Deixa eu ir no bate-papo. Quando for bicicleta, isso, Matheus. Quando for bicicleta, tá? Agora, o raio da coroa, o exercício deu que é 15. 15 centímetros é 0,15 metro. A frequência da coroa eu quero. O raio da catraca é 5 centímetros. Eu tenho que passar para metro? 0,05. Tudo isso vezes a frequência da catraca, que é 10 sobre 2,4. Eu vou multiplicar o valor de 10 com 0,05, o que dá 0,5. Então, vai ficar, ó, 0,15 vezes o valor da frequência da coroa é igual a 0,5. Opa, perdão, porque saiu aqui. Deixa eu voltar lá. Aí deu certo. Fez tem uma reta aqui sem querer. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa reta aqui. Não, ela vai ficar aqui, tá? Deixa eu... Isso, saiu. Então, o que que acontece? Vai ficar 0,15 vezes a frequência da coroa é igual a 0,5 sobre 2,4. Aquele 0,15, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? O 0,15 vai multiplicar o 2,4. Então, vai ficar 0,5 sobre... Vou fazer na calculadora aqui, ó. 2,4 vezes 0,15 está dando 0,36. Eu multipliquei o 0,15 com 2,4. Quando eu dividir 0,5 por 0,36, eu vou encontrar uma frequência da coroa de 1,38 Hz, finalizando aí o nosso exercício. Então, o que tem de diferente desse exercício aqui, dessa bicicleta, com o exercício da bicicleta anterior, é que eu fiz ele ao contrário, né? Aqui, nesse caso, o que nós fizemos? Eu tinha a velocidade da roda, né? Eu vou deixar aqui, assim, os dois quadros para ficar melhor. Eu tinha a velocidade da roda, achei a frequência da roda, certo? E a partir disso, achei a da catraca e depois, por último, eu achei a da coroa. Então, a gente fez o mesmo exercício, só que no sentido contrário, né? Do que foi o primeiro exemplo nosso. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. No nosso livro, no segundo ano mais, ele é um livro um pouco mais resumido, porque a ideia dele é a gente revisar alguns conteúdos que foram feitos ano passado. Vocês vão perceber que alguns conteúdos eu vou trabalhar exatamente o que está no livro e outros eu vou trabalhar um pouco a mais. Porque eu acho que dá tempo, dentro do tempo que nós temos, né? E que dá para a gente fazer exercícios disso, revisando mais coisas, tá? Eu vou procurar para a gente trabalhar mais exercício, mandar exercício para vocês, para que a gente possa tirar mais dúvidas. O que eu peço para vocês é, tirem dúvidas comigo. Eu ainda continuo tirando dúvidas aqui da turma, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Eu não acredito que apenas as mesmas pessoas têm apenas aquelas dúvidas. Então, procurem mais tirar dúvidas, né? Participem mais da aula. De novo, hein, galera? Toda vez que o professor chamar o nome aqui, ó, procura responder de imediato, hein? Não deixa para depois, não. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês aí. Espero ter ajudado um pouquinho aí com o movimento circular das transmissões, que não é tão fácil assim, né? Mas que, com o passar do tempo, a gente trabalhando mais exercício, eu tenho certeza que todo mundo vai dar conta disso aí. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado vocês pela Alô, participação professor. aí. Bom final de semana e bom feriado. Vocês Valeu, também. professor. Abraço, Bom final gente. de semana. Tchau. Tchau mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nada.